todos os participantes desse evento, agradeço a comissão organizadora pelo convite, aproveito para parabenizar todos que tornaram possível a reunião dos hemocentros brasileiros nesse encontro. Eu sou Flávia, médica da Fundação Hemominas. Me foi incumbida a tarefa de relatar para vocês a experiência da Fundação Hemominas em redução de patógenos concentrados de plaquetas na prática. Inicio declarando que não possuo conflito de interesses, não possuo vínculo com empresas ou pessoas relacionadas aos produtos e equipamentos que serão apresentados. Vou fazer uma introdução brevíssima sobre a tecnologia de redução de patógenos, antes de entrar propriamente dito na experiência da Fundação Hemominas. Ela é uma estratégia para prevenir doenças infecciosas que podem ser transmitidas pelo sangue, de amplo espectro porque inativa a maioria dos germes que podem estar presentes no componente sanguíneo e proativa porque age proativamente, sendo aplicada independentemente do status infeccioso. É uma tecnologia que vem aumentar sobremaneira a segurança translacional, especialmente naqueles pontos em que a hemoterapia atual ainda não consegue agir. Entre eles, na maior proteção contra a contaminação bacteriana, inativar vírus que testados na triagem laboratorial, mas que podem estar na janela imunológica, passam desapercebidos, proteger contra aqueles agentes infecciosos que usualmente não são testados laboratorialmente, provavelmente proteger contra os patógenos emergentes, e além disso inativar leucócitos, podendo substituir a irradiação. Essas são as marcas disponíveis no mundo, sendo que para concentrado de plaquetas existem 3 marcas com marca CE na Europa, mas no Brasil nós já tivemos a Macopharma com a Theraflex para plasmas, mas o registro já está vencido, e atualmente nós temos Ceros com o produto Intercept para plaquetas e para plasma. A redução de patógenos tem sido largamente utilizada em todo o mundo, e falando especificamente do Intercept, que é o que está disponível no mercado brasileiro, ela está aprovada na Europa desde 2002, nos Estados Unidos desde 2014, no Canadá desde 2018 e foi aprovada pela Anvisa no Brasil em 2015. O registro do Intercept na Anvisa, ela consta que a bolsa de armazenamento de concentrado de plaquetas permite validade por até 7 dias. O serviço de hemoterapia do Hospital Sírio-Libanês usa o Intercept tanto para plaqueta quanto para plasma desde 2017. O Hemorrio já utilizou o Intercept para esses 2 produtos por alguns períodos nos últimos anos, e Hemominas, no Hemocentro de Belo Horizonte, passou a usar essa tecnologia nos pools de Buffcoat desde 1º de dezembro de 2021. Situando a Fundação Hemominas, ela é uma instituição pública estadual de serviços hemoterápicos responsável por 90% da demanda transfusional de Minas Gerais. Essas são suas unidades distribuídas pelo seu território. Nós vamos nos ater na região central, onde se encontra o Hemocentro de Belo Horizonte e sua central de produção de hemocomponentes. Essa central de produção recebe coleta de sangue total proveniente de 5 postos fixos de coleta e mais 2 postos avançados de coleta externa, totalizando em torno de 7.000 coletas de sangue total por mês. As discussões do projeto de redução de patógenos da Fundação Hemominas remontam vários anos atrás, mas eles tomaram uma forma mais concreta a partir de 2018, quando começamos a nos debruçar em cima das nossas tabelas de custo com mais afinco. Tentávamos entender quanto que seria o investimento real do Intercept em cima do custo que já tínhamos na nossa produção de rotina de plaquetas. Como parte dessa análise, começamos a estudar quais os procedimentos que melhor se adequariam ao Intercept, seria pool de Buffcoat, pool de PRP, seria coleta por aféres, qual seria a melhor unidade para ser eleita para o projeto inicial, e algo que pesou muito foi o fato do HBH ser certificado pela ABB. A análise de custos não é uma tarefa simples, especialmente porque o Intercept é caro, é um alto investimento. Mas existe uma balança de difícil equilíbrio, em que nós tentamos utilizá-la a nosso favor. Nós passamos a estudar qual o custo da nossa produção e onde que a gente poderia gerar alguma economia, de forma que essa economia fosse revertida para investir na adoção da tecnologia de redução de patógenos. Então nós começamos pela própria coleta, analisar se era possível aumentar a coleta de sangue total e reduzir a aférese. Analisamos se na aférese a gente poderia ampliar a coleta
dupla ou tripla. No preparo de hemocomponentes, tem uma ótima opção para quem produz pool de Buff Coat, que é passar a trabalhar com a dose dupla do pool de Buff Coat, em que são produzidas a partir de um pool 2 doses terapêuticas de adulto, e isso permite utilizar um kit do Intercept duplo, que proporcionalmente sai mais barato do que um kit simples. Se mantivéssemos a produção da forma que era produzido o nosso pool de Buff Coat, o consumo teria que ser do kit simples, e isso já seria um investimento mais alto ainda. Com o pool duplo, a gente conseguiu reduzir também o consumo de alguns insumos, além de agregar isso ao custo do Intercept. Isso também nos proporcionou uma simplificação do trabalho e da logística, em torno de 40% a menos de trabalho no processamento e na centrifugação. E os custos diretos, que com esse pool duplo, os insumos para processar o pool de Buff Coat, filtros, bolsas, conexão estéril são reduzidos. A gente pode eliminar a irradiação e também a cultura bacteriana. E falando no final da linha, no estoque, apostamos que a gente poderia reduzir o descarte por vencimento, ampliando a validade para 7 dias, também expedir as bolsas mais precocemente, tendo um tempo maior de gaveta para os hospitais, e sem dúvida nenhuma um aumento enorme e imensurável na segurança dos receptores. Eu preparei esse desenho esquemático para mostrá-los como que o pool duplo pode ajudar na redução de custos. Então esse é o modelo de pool de Buff Coats que usávamos até novembro de 2021 no HBH, em que 4 ou 5 Buff Coats eram reunidos para a produção de um pool, que é uma dose terapêutica de adulto, consumindo uma bolsa de transferência e um filtro de leucócitos. Com a introdução do pool duplo, passamos a reunir 8 Buff Coats para produzir uma única bolsa de pool, que posteriormente é alicotada em 2 doses terapêuticas de adulto. Como é um pool único, para esse pool utilizamos apenas uma bolsa de transferência e um filtro leucócito, gastando a metade dos insumos que gastávamos anteriormente para cada dose terapêutica de adulto, sobrando uma margem que pode ser utilizada no investimento do kit do Intercept. O risco de contaminação bacteriana em concentrado de plaquetas teve um peso grande nessa balança. Primeiro, porque isso é a segunda causa de óbito relacionada à transfusão. Mesmo realizando teste microbiológico em 100% das bolsas, ela ainda é de alto risco para os receptores devido à quantidade de resultados falsos negativos nessa técnica. E, além disso, os resultados falsos positivos da cultura, que geram descarte desnecessário de componentes sanguíneos. Eu assumo para vocês que o risco de contaminação bacteriana me causa muita angústia, porque a gente percebe pelos dados de literatura que tudo que é feito ainda é pouco. O que a gente faz hoje na Fundação Hemominas? É realizado uma cultura do concentrado de plaquetas 24 horas após a coleta em um frasco de hemocultura apenas. Esse frasco é incubado por 24 horas. Se ele estiver negativo depois desse período, a bolsa no meados do D2 é disponibilizada para a transfusão, tendo uma validade até de 5 dias. Porém, a literatura tem demonstrado que essa metodologia tem que ser modificada para aumentar a segurança para os receptores. Isso vem de encontro com o que a ABB tem exigido dos seus serviços certificados. No mínimo, precisaríamos aumentar mais um frasco de hemocultura, um frasco anaeróbico, mas se essa cultura continuar sendo feita 24 horas após a coleta do sangue, a validade da bolsa pela ABB cai para 3 dias. Isso é inviável, então precisaríamos fazer mais uma mudança, que provavelmente seria postergar o início do teste de cultura para 36 horas ou 48 horas após a coleta do sangue e, com isso, perder 24 horas de tempo de prateleira dessa bolsa, disponibilizando ela para transfusão até o D5. Sabemos que em alguns países isso permitiria ampliar a validade da plaqueta até o D7, mas no Brasil nós não temos registro na Anvisa de nenhuma bolsa de armazenamento de plaqueta que permita esse armazenamento por 7 dias. Dessa forma, o Intercept vem com uma solução muito mais robusta, inicialmente porque ela é muito mais segura do que a cultura bacteriana, para mitigar o risco de contaminação bacteriana concentrada de plaquetas. Ela disponibiliza a bolsa no início do D2,
temos mais tempo de prateleira e, além disso, o plástico a bolsa plástica de armazenamento de plaqueta do Intercept está registrado na Anvisa para armazenamento por até 7 dias. Depois de várias análises daquela balança de custos, chegamos a essa tabela de estimativa para os 2 primeiros anos de implantação do Intercept. No primeiro ano seria necessário um aporte extra de 9 milhões para arcar com os custos totais do Intercept, mas isso poderia ser amortizado no segundo ano, baseado na economia que faríamos na produção anual do concentrado de plaquetas. Depois de todas essas análises de custos e teóricas, precisava de fazer uma análise de viabilidade prática da implantação do projeto no HBH. E por isso, em fevereiro de 2020, a empresa fez uma demonstração do Intercept e do pool duplo de buff coat seco com aprovação pela área técnica. E aí, coincidência ou não, coisas que eu não sei explicar, mas aproximadamente um mês depois, nós nos vimos frente a frente com um patógeno emergente. Covid-19 veio, mas de uma forma bem interessante. O mérito da doutora Júnior, presidente da Hemominas, e da doutora Maísa, diretora técnica, elas conseguiram apresentar esse projeto para a Secretaria de Saúde, transformando a pandemia numa ótima oportunidade para a busca de investimento. Esse investimento realmente foi aprovado para um contrato de 3 anos. Montamos uma equipe multidisciplinar da Fundação Hemominas, com todas as diretorias, com o jurídico, e elaboramos um processo de compra e publicamos contrato de compra por importação direta e locação ainda no ano 2020. No ano 2021, iniciamos efetivamente a implantação do projeto. Em julho, chegaram os primeiros kits no almoxarifado da Fundação Hemominas. Em agosto e setembro, nós começamos a validação do preparo da primeira fase de centrifugação, que é o preparo do buff coat seco, que era um buff coat diferente do que o buff coat que a gente tinha na rotina. Foram muitas tentativas e modificações nos procedimentos, porque tivemos um desafio grande, que evitar a contaminação de leucócitos nos concentrados de hemácia. Paralelo a isso, também preparamos o sistema de informática para receber as configurações dos novos componentes, os novos rótulos, as validações e adequar todos os procedimentos da montagem do novo pool, a inativação, o controle de qualidade desse material e a expedição. Apenas para lembrar, a primeira fase de centrifugação para originar o buff coat a partir de um sangue total numa bolsa top and bottom. Esse buff coat precisou ser adequado para um buff coat seco, com volume menor do que o nosso buff coat de rotina, por isso foi extraído um volume maior de plasma para a bolsa superior e um volume maior de hemácia para a bolsa inferior, e com isso nós tivemos um desafio, porque na extração da hemácia também estava passando leucócitos contaminantes. Como nós não estávamos usando uma bolsa com filtro inline, isso nos demorou um tempo maior para adequá-lo. Concluída a validação da primeira fase de produção de hemocomponentes, em outubro e novembro passamos para a validação da segunda fase, ou seja, do preparo dos pools de buff coat seco e dos pools de plaquetas. Também, nesse período, foi feita a qualificação dos iluminadores Intercept e o treinamento dos operadores de referência e de toda a equipe da central de produção do HBH, tanto na montagem do pool de buff coat seco quanto na manipulação do Intercept. Paralelo a isso, iniciamos a divulgação para todas as equipes internas da Fundação Hemominas e também para os clientes externos do HBH. Vou voltar nesse slide para mostrar algumas diferenças fundamentais entre o pool de buff coat que era preparado antes, que eram 4 ou 5 buff coats que eram unidos para montar uma dose terapêutica de adulto, e a partir de dezembro, com a utilização do buff coat seco, nós temos 2 modalidades de pool. Um pool que é o pool duplo, que ele usa 8 buff coat secos mais uma unidade de plasma, que poderia ser também uma solução aditiva de plaquetas, que vai originar 2 doses terapêuticas de adulto. Essas doses são reduzidas de patógeno, deleucocitadas, estão disponíveis já para uso no início do D2 e não necessitam nem de cultura, nem de radiação. Diariamente, existe um montante de buff coat seco que não tem quantidade suficiente para montar um pool de 8 buff coats isogrupo. Por isso, nós temos também o pool single simples, que é originado de 5 buff coats mais de um plasma, origina uma dose terapêutica de adulto, que também dispensa cultura e radiação.
Nessas fotos nós vemos o pool de buff coat após sua centrifugação, com o sobrenadante sendo extraído, passando através de um filtro e dando origem ao pool de plaquetas desleucocitado. Esse pool de plaquetas desleucocitado está pronto para ser conectado ao kit do Intercept. Nesse slide nós vemos uma foto de um kit Intercept para inativação. Ele é um kit duplo, porque ele tem duas bolsas de armazenamento de plaquetas. Percebam que é um conjunto de várias bolsas interligadas em sistema fechado que vão ser utilizadas durante o processamento. Esse é um desenho esquemático que mostra o procedimento de inativação. Percebam que aqui, nessa porção, é aquele kit que eu mostrei a foto no slide anterior, que foi feita uma conexão estéreo com concentrado de plaquetas. Esse concentrado de plaquetas é transferido por gravidade, passando por essa bolsa vermelha, onde existe uma substância chamada motosalém, necessária para a inativação, até ser transferida totalmente para essa outra bolsa. Essa bolsa é uma bolsa que vai para o iluminador para receber luz UVA e completar o processo de inativação. A próxima etapa é remover o excesso de amotosalém. Então, o conteúdo dessa bolsa é totalmente transferido para a próxima bolsa, que contém ela é chamada CAD, ela contém um material absorvente para recolher esse excesso de amotosalém. As outras bolsas já vazias são desconectadas. Esse restante dessas 3 bolsas fica no agitador de plaquetas por até 24 horas. No dia seguinte, o conteúdo dessa bolsa é transferido para 2 bolsas de armazenamento de plaquetas, no caso de dose dupla, ou uma bolsa de armazenamento de plaquetas, no caso de dose simples, que estão aptas para armazenar a plaqueta até terminar até o dia 7. E qual é o mecanismo de ação do Intercept? O Intercept ele usa uma substância chamada psuraleno, que no caso concentrado de plaquetas é o motosalém. O motosalém tem a propriedade de se intercalar os ácidos nucleicos entre os ácidos nucleicos de DNA e RNA, fazendo uma ligação. Essa ligação, depois que ela sofre iluminação UVA, ela torna-se uma ligação irreversível e impede a replicação do DNA e do RNA. A partir de agora eu vou mostrar algumas fotos da nossa rotina de inativação de patógenos. Essa primeira foto é o concentrado de plaquetas que foi conectado ao kit Intercept, sendo passado pelo motosalém e sendo transferido para a bolsa que será iluminada. Na próxima etapa, então esses kits com essas bolsas de iluminação são colocadas nessa gaveta do iluminador. Aqui é a gaveta aberta com 2 bolsas para sofrer o procedimento de iluminação. Após conclusão da iluminação, agora os concentrados de plaquetas precisam ser transferidos para a bolsa CAD, onde tem o material absorvente para retirar o excesso de amotosalém. Nessa bolsa, o concentrado de plaquetas precisa ficar no agitador de plaquetas por até 24 horas. Caso ela esteja suspensa em plasma, ela deve ficar no período de 16 a 24 horas e, se for em solução aditiva de plaqueta, por 6 a 16 horas. Após o período necessário para a remoção do excesso de motosalém, o conteúdo da bolsa CAD é transferido através desse filtro para as 2 bolsas de armazenamento do Intercept, que são bolsas aprovadas tanto na Anvisa quanto na Europa para armazenamento de plaquetas até o D7, se mantidas de 20 a 24 graus centígrados em agitação. Vou apresentar alguns resultados da nossa validação, vou me ater só naqueles mais importantes. Agora são 2 tabelas sobre as características dos pools duplos de plaqueta, aquelas que usam 8 buff coats e um plasma. Percebam que mesmo no D5 e D17 de armazenamento, são plaquetas com conteúdo adequado para a dose terapêutica de adulto, 2,7 × 10 a 11 plaquetas por unidade. Mesmo no 7º dia de armazenamento, elas mantêm resultados adequados para suíno e para grumos e um pH excelente para final de armazenamento. Agora são as plaquetas originadas de 5 buff coat e um plasma, que são as plaquetas single. Vejam que eu queria chamar a atenção que tem uma perda de volume antes do Intercept e pós-Intercept, que é natural, porque são muitas bolsas que são transferidas e ali sempre tem uma perda de volume, e com isso a gente tem uma perda de plaqueta do pool pré
tratamento e pós-tratamento. Mas esse valor encontrado imediatamente pós-tratamento no D2, ele se mantém bem próximo até o D7. Percebam que no D7 esse pool de 5 buff coat na validação apresentou resultados de 3,1 vezes 10 a 11 plaquetas por unidade. Mesmo o pH com resultados excelentes no D7, 7,15. Com a validação concluída e aprovada, nós fizemos a virada da chave a partir de 1º de dezembro de 2021. Todos os pools disponibilizados para expedição e transfusão do HBH passaram a ser originados de pool de buff coat seco tratado pelo Intercept. No mês de abril, nós completamos 5 meses de produção do pool de buff coat tratado pelo Intercept. Aproveitamos para fazer uma análise comparativa dos dados de controle de qualidade do pool não tratado com o pool tratado pelo Intercept, especialmente em relação à contagem de plaquetas e contagem de leucócitos. Na contagem de plaquetas, nós não encontramos diferença significativa entre o pool não tratado, 3,37 em média vezes 10 a 11, e o pool tratado pelo Intercept, 3,33 vezes 10 a 11. Já com relação à contagem de leucócitos, nós conseguimos ter uma melhora na deleucocitação com dados de leucócitos mais baixos no pool tratado em comparação ao pool não tratado, provavelmente porque conseguimos melhorar a separação das camadas durante a centrifugação. Essa análise agora é o do pool que a gente vai considerar 4 buff coats, porque aquele pool duplo ele vira 2 doses, cada uma com 4, e aqui nós já encontramos uma melhora, inclusive, na contagem de plaquetas em relação ao pool não tratado. Teve uma diferença de 2,51 em média no pool não tratado para 2,77, que nos deu um teste estatístico significativo. Quanto aos leucócitos, também tivemos uma melhora com redução do leucócito contaminante nos pools de buff coat de 4. Essa outra análise nós fizemos tentando responder aquela pergunta lá do início. Será que com pool duplo de buff coat podemos fazer um melhor aproveitamento do sangue doado? E tudo leva a crer que sim. Imaginemos nessa segunda linha em que a produção mensal da central de produção do HBH seja de 6.000 buff coats por mês. Antes do TRP, isso nos rendia em torno de 1.136 pools por mês, enquanto com a produção agora via pool duplo de buff coat, nós temos 1.293 pools, dando um acréscimo de aproximadamente 157 pools por mês, o que tem sido muito útil na época de baixo estoque. A implementação do projeto ainda não está concluída e agora em 2022 estamos trabalhando nas adequações da máquina de aféres e sistema de informática para que também as plaquetas por aféres recebam Intercept. Estimamos que a partir da segunda quinzena de maio seja feita a validação, a capacitação dos servidores e a implantação na rotina dessa metodologia. Paralelo a isso, o HBH passou a adotar bolsas de coleta com filtro inline para concentrar de hemácias e estimamos que isso vai gerar uma economia de 2 milhões por ano. As dificuldades que temos encontrado não são poucas. Eu considero que a principal delas é o alto investimento, mas também do ponto de vista técnico, foram muitas mudanças em procedimentos que exigiram validações criteriosas. Isso foi muito trabalhoso e desgastante, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Também foram necessárias adequações na área física do Hemocentro de Belo Horizonte, na central de produção. E um ponto que merece destaque é a proposta que fizemos de reduzir o custo na produção de concentrados de plaquetas do HBH. Acompanhar todas as peças desse quebra-cabeça, porque são muitos contratos de insumos, não é fácil. Cada um tem uma vigência diferente e fazer supressão de alguns ou novas licitações em outros tem nos demandado muito cuidado e atenção. Minhas considerações finais. Foi uma alegria imensa ver o entusiasmo que o corpo clínico recebeu esse novo produto. Não é por menos, devido ao aumento de segurança dos componentes plaquetários e imaginar que está reduzindo muito o risco de um choque séptico em um paciente secundário à transfusão de plaquetas. É realmente um alto investimento inicial, mas existe um certo retorno ao longo dos anos que deve ser levado em consideração. A tecnologia é promissora, com potencial de expansão para concentrar de hemácias em breve. Na Fundação Hemominas, pretendemos adotar a solução aditiva de plaquetas para simplificar e agilizar o TRP e pretendemos também ampliar
o intercept para toda a produção de plaquetas e também para os componentes plasmáticos. Para terminar, eu gostaria de agradecer todos os envolvidos nessa empreitada.